Você já parou para pensar que seguir regras demais pode, paradoxalmente, afastar você daquilo que é mais humano? Que a obediência cega, mesmo com boas intenções, pode sufocar a sua liberdade e até ferir quem você ama? No estoicismo, a virtude não se mede pela submissão automática, mas pela capacidade de discernir o que é certo diante de cada situação real, viva e imprevisível. É sobre isso que vamos falar hoje. Como encontrar o equilíbrio entre respeitar normas e ouvir a própria consciência. E por que, às vezes, quebrar uma regra pode ser o gesto mais virtuoso que você pode ter. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois cada reflexão que vamos explorar pode transformar a forma como você age no trabalho, na família e nos momentos decisivos da sua vida. Se você assistir até o fim, vai entender como não ser refém de protocolos, como agir com coragem e, acima de tudo, como preservar a sua integridade e a dos outros sem abrir mão do que é justo e verdadeiro. A virtude e a prisão invisível. A verdadeira virtude, na visão estoica, é um tesouro que não se gasta. Um ouro que nem o tempo nem a adversidade podem corroer. Mas há um perigo silencioso: confundir virtude com o servilismo. As regras, sejam leis, tradições ou costumes, nasceram para proteger a vida, guiar a conduta e favorecer o bem comum. No entanto, quando as abraçamos sem reflexão, elas deixam de ser ferramentas e se tornam grilhões invisíveis que sufocam a liberdade da alma. O homem que obedece sem pensar já entregou seu leme ao vento alheio e, ainda que sua embarcação siga firme, pode estar navegando rumo ao naufrágio. O estoico não despreza as normas, mas as interroga. Esta regra ainda serve ao bem? Ou apenas serve a si mesma? Pois não é sábio aquele que coleciona mandamentos, mas aquele que, diante de cada lei, mantém o olhar atento à tempestade que se aproxima e decide, com razão firme, se o rumo deve ser mantido ou alterado. Respeitar as regras é sinal de ordem, idolatrá-las, sinal de cegueira. E a virtude, sendo filha da lucidez, não pode habitar no coração que se rende à obediência cega. O discernimento como lei maior. O estoicismo nos lembra que, acima de qualquer código escrito, existe uma lei silenciosa e eterna: o discernimento. É ele que separa o que é justo do que é apenas conveniente, o que é bom do que é apenas permitido. A obediência cega, por mais confortável que pareça, é uma renúncia disfarçada. Renúncia à própria razão, ao direito de julgar o momento presente com clareza. Quem se refugia na rigidez de uma regra para evitar pensar, evita também assumir a responsabilidade pelas consequências de suas escolhas. O sábio estoico não foge desse peso. Ele o carrega com dignidade, sabendo que, se errar, o fará por decisão consciente, não por submissão inconsciente. Não se trata de desprezar as normas, mas de colocá-las sob a luz da razão viva. A razão que percebe nuances, contextos e urgências que nenhuma cartilha antecipa. Há momentos em que o cumprimento literal de uma regra destrói aquilo que a própria regra nasceu para proteger. É então que o discernimento se torna mais necessário do que nunca, para perguntar, não apenas o que devo fazer, mas qual é o bem que este momento exige de mim? Essa pergunta exige coragem, pois responder a ela pode significar contrariar costumes, enfrentar críticas ou romper com a segurança da conformidade. O sábio estoico não foge desse peso. Ele o carrega com dignidade, sabendo que, se errar, o fará por decisão consciente, não por submissão inconsciente. Pois obedecer, para o estoico, não é ajoelhar-se diante de uma regra, é manter-se de pé diante da própria consciência. O peso silencioso da inércia moral. Há um tipo de peso que não se vê, mas que lentamente afunda o espírito: o peso da inércia moral. Ele se instala quando seguimos ordens, normas ou costumes sem nos perguntar se ainda fazem sentido. À primeira vista, obedecer sem questionar parece aliviar,
como se entregássemos o fardo das decisões a uma estrutura externa que sabe o que é melhor para nós. Mas essa aparente leveza é ilusória. O estoico reconhece que a responsabilidade não pode ser terceirizada sem que se perca algo precioso, a posse da própria alma. Ao não escolher, já escolhemos, e a escolha pela omissão pode ferir mais do que um erro cometido com honestidade. A inércia moral é confortável, porque nos poupa do atrito com os outros e do desconforto da dúvida. É mais fácil dizer, estou apenas cumprindo ordens, do que se perguntar se essas ordens preservam ou destroem aquilo que é verdadeiramente bom. O homem que se esconde atrás da regra para não agir, acredita estar protegido, mas na realidade se transforma em espectador de sua própria vida. E nada é mais contrário ao espírito estoico do que assistir passivamente ao teatro do mundo sem assumir papel algum. A filosofia estoica não condena a prudência, mas repudia a covardia que se disfarça de obediência. Viver exige confronto com dilemas, exige suportar o peso da escolha. Fugir disso é como recusar-se a remar porque o mar está calmo, esquecendo que a calmaria de hoje não garante a segurança de amanhã. O sábio sabe que cada momento exige presença plena e que não decidir é, muitas vezes, permitir que forças alheias decidam por nós. Por isso, romper com a inércia moral é um ato de coragem, é afirmar que a vida, com todos os seus riscos e responsabilidades, é nossa para conduzir. O valor da exceção justa. A disciplina é o alicerce da ordem, mas quando erguida sem janelas nem portas transforma-se em prisão. O estoico, embora valorize o rigor, sabe que a verdadeira sabedoria não está na aplicação mecânica de regras, e sim na capacidade de reconhecer quando elas precisam ser dobradas para que o espírito da lei prevaleça sobre a letra fria. A exceção justa não é rebeldia, é fidelidade a um princípio mais alto, o de preservar a dignidade, a vida ou o bem maior que a própria regra se propunha a proteger. Romper um protocolo por conveniência é vício, rompê-lo por compaixão é virtude. Nenhuma norma é capaz de prever todos os contornos da existência humana. Há momentos em que a realidade se apresenta com tamanha urgência que seguir o protocolo significaria trair aquilo que é essencial. O estoico entende que, nesses instantes, a coragem moral é maior que a segurança do conformismo. Ele não se satisfaz com o simples, é assim que sempre foi feito, mas pergunta, se eu seguir esta regra agora, estarei sendo justo ou apenas obediente? A resposta pode conduzi-lo a contrariar expectativas, enfrentar desaprovação e suportar consequências, mas a paz interior que nasce de agir corretamente é mais valiosa que qualquer aplauso pela submissão. A exceção justa não corrói a lei, mas a honra. É como podar um galho doente para salvar toda a árvore. Quem compreende isso não teme o julgamento apressado dos que confundem flexibilidade com fraqueza. Pelo contrário, sabe que a força verdadeira é a de manter o coração firme na virtude mesmo quando ela exige romper barreiras. Assim, o estoico mantém-se fiel ao princípio que transcende todas as leis humanas: viver de acordo com a razão e o amor à verdade, ainda que, para isso, precise desafiar o costume e caminhar sozinho. A liberdade do espírito reto. A obediência verdadeira é fruto de uma escolha consciente, não de uma submissão automática. O espírito reto, na visão estoica, não se curva por medo, nem se rebela por vaidade. Ele permanece fiel ao que é intrinsecamente bom, alinhado à razão e à natureza. Essa liberdade não é ausência de disciplina, mas domínio de si mesmo, a capacidade de seguir leis quando elas servem ao bem e de recusá-las quando ameaçam a integridade moral. O homem que obedece demais sem pensar pode perder a si próprio, pois abre mão da escuta interior que orienta para o caminho justo. A vida oferece a cada dia situações em que a norma e a consciência não caminham lado a lado. Nessas horas, o espírito livre não busca a aprovação dos outros, mas a tranquilidade da própria alma. Ele sabe que um ato justo, mesmo solitário, tem mais valor do que 1000 gestos de conformidade vazia. Para o estoico, viver bem não é agradar a todos, mas manter-se inteiro diante do tribunal íntimo da razão.
Quem encontra essa firmeza interna não é arrastado por pressões externas nem pelo medo do julgamento. A liberdade do espírito reto é, portanto, a mais alta forma de disciplina, obedecer apenas aquilo que é digno de obediência. Isso exige atenção constante, humildade para rever decisões e coragem para enfrentar o desconforto de ir contra o fluxo. Mas é nesse esforço que se encontra a grande recompensa. A vida vivida de forma autêntica, em harmonia com o que é justo e bom. Pois, como lembram os estoicos, as leis podem mudar, mas a virtude permanece, e é a ela que devemos fidelidade absoluta. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo fez você refletir, dê um like e compartilhe para que mais pessoas encontrem força e clareza nas próprias escolhas. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue sua jornada de crescimento.